nunca beijei, nunca namorei, não tenho ficante, nem conversante, nem nada que termina com ante. E isso me lembrou muito o filme Eu Nunca Fui Beijada. Eu nunca assisti esse filme. Só que porque eu tô mencionando ele aqui, a gente vai falar dele? Não, a gente vai falar sobre a minha vida, como ela é tão parada. Mas é porque quando eu pensei em fazer um podcast, eu pensei em fazer um podcast onde eu ia trazer um filme e a gente ia falar sobre o assunto que esse filme traz, não pra falar sobre o filme em si, mas sobre os assuntos. Então, por exemplo, Little Woman, que é Mulherzinhas, a gente ia falar sobre crushes não correspondidos, sobre irmandade, sobre comparação, que é algo que acontece muito entre Joe e Amy. E aí, por aí vai. Só que nisso foi entrando outros projetos e faculdade, coisas na vida, e eu não consegui desenvolver. Então eu resolvi fazer logo um podcast, só que falando asneiras sobre opiniões minhas de coisas que acontecem na minha vida. Ai, Lívia, você se sente estranha por nunca ter namorado? Antes de tudo, gente, eu tenho 20 anos. Eu sei que eu não sou velha, mas eu também sei que eu não sou nova. Mês que vem eu faço 21. E eu acho que é normal uma pessoa de 20 anos, 25, 20, na casa dos 20, nunca ter namorado. Eu acho que é normal. É, ainda mais hoje em dia, que tá meio difícil. Mas é mais raro você ver pessoas da minha idade ou mais velhas que eu nunca ter beijado. E esse é o meu caso. Eu nunca nem namorei e nunca beijei. E eu não me sinto estranha por isso, incrivelmente. Já nem na minha adolescência, aonde eu acho que acontece mais essa pressão, por conta da comparação com. Ih, desculpa. Por conta da comparação que existe com. Entre amigas e tudo mais, e ver os outros adolescentes ali, com crushes, com namoradinhos. Mas eu nunca tive esse sentimento de. Ah, eu preciso beijar. Se eu não beijar, eu vou ficar pra titia. Nunca foi algo que se passou pela minha cabeça. Mas resumindo a minha vida, eu só gostei de dois meninos na minha vida inteira. Que é muito longa, né, gente? Minha vida inteira, só 20 anos. Boa parte dela foi minha infância, então, assim, não é tão longa assim. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E a primeira pessoa que eu gostei, o menino ele era mais velho que eu tinha recém me mudado de escola, então eu tava numa escola muito maior do que a minha antiga e que tinha acesso a ensino médio. Eu tava no oitavo ano, que já entra nessa fase da adolescência. E ele jogava, e ele era mais velho e tudo mais. E eu gostei dele. Gostei mesmo de me apaixonar. Foi a primeira vez que eu me apaixonei. Porque eu já tive crushes, obviamente, antes disso. Mas crushes, na minha visão, pra mim são literalmente você achar alguém bonitinho e falar: ai, que bonitinho, esse menininho, esse homem. Mas gostar é diferente de ter um crush. Eu penso assim. Então eu já tive crushes, obviamente, mas eu nunca tinha me apaixonado por ninguém. E aí eu tava com 13 pra 14 anos e aí eu me apaixonei por ele. Perdidamente. Meus queridos, vocês não têm noção o quanto eu chorava. Eu sou uma pessoa que me emociono muito, facilmente. Imagina apaixonada, que era a primeira vez que eu tava conhecendo esse sentimento. Então minha cabeça, ela tava louca. Meus hormônios estavam todos desequilibrados, mas juntando o fato de que era a primeira vez que eu tava lidando com aquele sentimento. E aí eu fiquei muito doida, tanto que eu demorei uns 3 anos pra superar ele. Meu Deus, Lívia, 3 anos? Mas esse menino era o que? Era especial assim? Não, gente, ele nem crente era, nem se ele gostasse de mim, eu tinha a possibilidade de namorar esse menino. E porque eu era nova demais, meus pais não iam deixar pelos dois motivos. E eu mesma não me deixaria, porque eu lembro que era algo que eu falava na época, que eu gostava dele, eu ficava assim, ah, eu gosto dele, eu queria que ele gostasse de mim, mas mesmo que ele gostasse de mim, eu não ia namorar com ele porque ele não é crente. Pra quem não é e tá assistindo isso,
é porque existe uma coisa chamada julgo desigual. É não dar certo você namorar uma pessoa que não concorda com os mesmos pensamentos que o seu. Não é uma coisa simples, sabe? Ah, eu gosto de queijo e a outra pessoa não gosta de queijo. Isso é uma discordância. Ah, mas Deus é algo que rege a minha vida, é o meu ponto, é o ponto central de toda a minha vida. Não é algo que dá pra abrir mão. Então, se a pessoa que eu vou me relacionar amorosamente não vale nem a pena começar um relacionamento. E é assim que todos os cristãos, a maioria, deveria seguir sua vida, né? Mas aí, enfim. Mas olhando hoje em dia, eu nem sei nem por que eu gostei dele. Porque assim, ele não era uma pessoa ruim, mas ele, sabe, não tinha nada demais pra eu ter ficado daquele jeito. Eu acho que é muito por um motivo de. Foi muito por uma questão mesmo de autoestima. Vocês conseguem me entender quando eu falo isso? Eu sempre fui uma criança que tinha muita autoestima. Eu era uma criança com autoestima elevada e eu sempre era a mais bonita e eu gostava muito de moda. Na época, quando eu era criança, eu queria ser estilista, um modelo. Eu era fissurada em moda. Em todas as personagens que eram meio mean girls, assim, meio patricinhas, eu sempre era elas. Então, de Rebeldes do Brasil, eu era Alice. De Carrossel, eu era Larissa Manoela, só não era racista, mas o resto eu era. E gostava de me vestir igual a Maria Joaquina. Que mais? Cúmplice de um Resgate, eu era a Isabela. Essas eram as minhas referências de meninas. Quando eu fui crescendo, entrando na pré-adolescência, eu fui ficando muito insegura e muito capacho também. Então, assim, se algum amigo meu cuspisse no chão e mandasse um lamber, eu ia lá e lambia. Mentira, que eu não faria isso. Mas eu tinha limites. Mas eu era bem capachuzinha, comecei a ficar bem boba. Graças a Deus, Deus me curou disso. E não existe uma diferença entre ser boa e entre ser boba, tá, gente? Eu era boba mesmo, eu comecei a ficar besta. E aí nisso, eu fiquei besta no nível de que hoje em dia eu tenho um trauma de me relacionar com pessoas. Mas isso aí é outro vídeo, que aí teria que ser outro podcast pra eu falar sobre isso. Peraí, gente. E enfim, depois desse papo furado sobre como você ficou uma capachuzinha, uma bobinha quando você era adolescente, o que que isso tem a ver? É exatamente por isso. Por eu ter ficado muito insegura e depender muito da validação dos outros, eu fazia de tudo pra que fosse validada. E até naquela época, eu tinha crushes, mas nunca teve nenhum menino que me olhou e se interessou por mim. Foi a primeira vez que um menino mostrou interesse por mim. Então, a Lívia, de 13 anos, com insegurança e autoestima baixa, vendo um menino que ela achou bonitinho, dando atenção pra ela, eu acho que foi por isso que eu me apaixonei. Eu acho que foi exatamente essa carência, por não ter ninguém, e quando alguém mostrou, eu já fiquei assim, meu Deus, eu tenho que me agarrar nessa pessoa. É algo que, por exemplo, eu tomo extremo cuidado hoje em dia. E porque se eu não tivesse feito muita terapia e ido no psiquiatra, talvez hoje em dia eu fosse uma pessoa que aceita qualquer coisa e que qualquer tipo de demonstração de afeto eu estaria ali mergulhando. E isso não era só com esse menino que eu gostei, mas era muito com minhas amizades, como eu disse. Depois, eu demorei uns 3 anos pra superar ele, o que me ajudou muito foi a quarentena. Porque eu meio que fui obrigada a me distanciar dele. Ele era mais velho, então ele era de outra turma, então mesmo nas aulas online eu não teria contato com ele. E aí vem a minha primeira dica. Se você quer superar alguém, corta ela da sua vida. Ai, Lívia, mas é meu melhor amigo, ele não sabe que eu tô gostando dele. Mas você vai ter que fazer isso, porque você precisa ter uma mente saudável, você precisa ter uma mente boa para conseguir se relacionar com uma pessoa que vai te valorizar. Então, se tá difícil para você ficar num relacionamento, manter uma amizade que você gosta de um jeito a mais,
O melhor é você chegar nessa pessoa e falar, olha, eu gosto de você dessa forma, não tá saudável pra mim manter essa amizade, porque eu sei que você não gosta de mim dessa forma, mas eu preciso me distanciar. Explicar pra pessoa e se afastar dela presencialmente nas redes sociais. E eu falo isso porque realmente você supera muito rápido quando você se afasta. Porque depois que veio a quarentena e eu não via mais ele na escola porque eu tava em casa, eu superei ele em poucos meses. E é engraçado, desculpa, é um pouco engraçado eu falar, eu superei ele como se tivesse acontecido alguma coisa, não aconteceu nada. Mas eu era doida. Aí a gente chega no segundo menino que eu gostei, que foi alguns anos depois. E eu não vou dar muitos detalhes, porque era uma pessoa próxima de mim, eu não quero que a pessoa saiba. Mas eu gostei dele. E quando eu vi que aquilo ali tava me fazendo mal e que não ia dar certo, eu simplesmente comecei a evitar a pessoa. Parei de seguir nas redes sociais, apaguei o número, evitava estar e frequentar os mesmos lugares que a pessoa. E em pouco tempo superei. Viu, gente? Eu sou o exemplo de que funciona. Lívia, mas isso é batido. Todo mundo já sabe disso. É uma tática antiga. O pior, gente, é que tem pessoas que não fazem isso. Tem pessoas que não sabem ou que acham que não funciona, mas é a melhor tática. Tem gente que, quando quer parar de gostar de alguém, ela começa a gostar de outra pessoa. E isso é muito ruim pra sua saúde mental e sua autoestima, porque eu acho que quando você tá num processo de parar de gostar de alguém, de sair de um relacionamento amoroso, você tem que ter um tempo pra si mesma, pra se entender fora daquele relacionamento, pra curar as feridas e aberturas que aquele antigo relacionamento deixou. Primeiro, me perdoa pela minha voz anasalada, tô gripada. E segundo, se vocês ouvirem um rosnado, é meu cachorro, tá? Tá aqui. Então, você sair de um relacionamento e já pular pra outro nunca vai ser a melhor opção pra você. E eu conheço pessoas próximas de mim que fazem isso e que eu posso dizer com certeza, com toda certeza pra vocês que não ajudaram elas e elas não estão bem, mentalmente. Porque com o tempo isso vai comendo o seu cérebro. Lívia, você é formada em psicologia? Não, gente, mas eu sei do que eu estou falando. Eu tenho amigas e eu tenho uma irmã mais velha e eu tenho primas e eu tenho tias e que me contam as coisas da vida delas, então eu estou aqui repassando todo o meu ensino, todas as informações de vida que eu tenho para vocês. Que eu nunca tenha namorado na minha vida, nem beijado, se você quer um conselho, me procure. Eu sou uma ótima conselheira. E aí, consequentemente, eu nunca beijei. O primeiro menino que eu gostei, eu tive a oportunidade de beijar ele, mas eu era maluca. Eu já falei isso. Então, eu era meio lelé da cuca. E como eu gostava muito dele, eu ficava assim, eu tenho que beijar ele e tem que ser um beijo bom. Então, quando ele veio tentar me beijar, foi tipo assim, sei lá o que a gente conversando, ele vindo, aí eu, olha ali a árvore, olha como ela é bonita, olha como a noite está estrelada. Porque eu tinha muito medo de beijar errado e ser um beijo ruim, e ele não querer ficar comigo, porque era um beijo ruim. E ele fala, ai, credo, essa menina beija mal, não quero mais ficar com ela. E aí acabou que eu nunca beijei na minha vida, porque os outros momentos que foram aparecendo foram, tipo assim, meninas no Instagram falando, ai, te achei bonita, ai, sei lá o quê, ai, vamos ficar. Gente, eu tenho cara de safada, porque assim, eu não sou esse tipo de garota. Era o que eu me questionava. Então, foi engraçada essa parte. Enfim, vocês que fazem isso são safadas. Era sobre mim. Eu não estou falando de vocês. Não quis ofender ninguém aí do outro lado.
Mas era porque eu nunca gostei de fazer isso. Você faz, aí é uma coisa sua. Mas eu nunca gostei. E pra mim nunca fez sentido eu beijar alguém que eu mal conheço. Primeiro eu sou uma eterna romântica. Então, pra mim, tem que ser uma pessoa que eu já conheço, que eu já converso, que eu já tenho um pré-relacionamento, que já tenho uma intimidade pra eu beijar essa pessoa. Não pode ser uma pessoa que eu acabei de conhecer ou que eu só tive uma conversa e pela metade no Instagram. Pra mim isso não faz sentido. Segundo, porque eu sou extremamente nojenta. Eu odeio compartilhar talher, canudo, copo, garrafa. Então, imagina beijar uma boca de uma pessoa que eu nem sei aonde fiou. Se for uma pessoa próxima de mim, eu sei ali mais ou menos o que ela anda fazendo da vida dela. E posso ter uma segurança. Agora, um desconhecido que conversou comigo pelo Instagram, eu vou marcar de encontrar ele pra beijar, sendo que eu nem sei aonde ele andou com essa boca dele. Sai fora, sai fora. E o terceiro, que na verdade é o meu primeiro motivo, é a minha base, é Deus. Porque é a Bíblia. Eu sigo a Bíblia, Deus é o meu firmamento, é o fundamento da minha vida, é a minha base. E isso não agrada a ele, não agrega a minha vida espiritual. Então é algo que nunca fez sentido pra mim por esses motivos. Então acabou que eu fiz 20 anos e tô aqui sem beijar. Ah, Lívia, mas isso te incomoda? Não. No início do ano tava me incomodando um pouco, não o fato de eu nunca ter beijado, mas mais voltado pro desespero de não ter alguém ainda. Porque eu tenho amigas que namoram, tenho amigas que estão noivas, minha irmã mais velha, ela é casada, já tem uma filha. E aí eu comecei a ficar meio assim, meu Deus, cadê o meu homem? Deus, cadê o meu homem? Cadê o meu marido? Eu quero casar, eu quero ter gêmeos. Pra quem não sabe, eu sou gêmea. Eu sou, mas é diferente, são aqueles gêmeos que são diferentes, que eu esqueci o nome que fala, para vocês verem quão esperta eu sou. Só que ela infelizmente faleceu ainda na gestação. Então não precisa lamentar. Pesei o clima. Enfim, eu quero ter gêmeos. E aí eu quero que os meus gêmeos, um nasça meia-noite e outro nasça. Não, calma, me confundi. Eu quero que um nasça 11h59 e outro nasça meia-noite. Por isso que vai ser cesárea. Pra que cada um tenha o dia do seu aniversário. Mas eu quero parir logo dois de uma vez, mas eu quero que cada um tenha o seu dia especial. E aí eu falando isso com Deus e desesperada, assim, Deus, cadê? Cadê a minha pessoa esperada? E só que eu continuei orando e Deus foi acalmando meu coração e me acalmando e isso foi saindo. Então hoje em dia eu tô muito tranquila a isso. Eu sei que eu vou encontrar a pessoa certa, eu sei que eu vou casar, eu sei que vai ser lindo o meu casamento, porque eu já tenho ele todo pronto. Então, minha vida é assim, gente, minha vida é meio parada. Não tem muita coisa pra eu contar pra vocês, porque é assim a minha vida. O que eu posso contar esse ano eu viajei, eu fui para os Estados Unidos, vi muita pessoa bonita, muito homem bonito, que chega a ser bizarro. E na fila, né, quando eu fui pra Orlando, porque eu fui pra Nova York, e depois quando a gente tava em Orlando, na fila do brinquedo lá da Disney, tinha um menino muito lindo na minha frente, muito. E aí eu, ai, sei lá o que, esse menino é lindo, ai, que cara bonito, que estiloso. E ele tava com duas pessoas, um menino e um menino que eram irmãos, deu pra perceber que eles eram irmãos, eles eram meio parecidos. E aí eu, ai, sei lá o que. Quando eu fui ver, o menino era brasileiro. Ele começou a falar português com os irmãos. Aí, foi isso. Foi isso, galera. É tudo, foi minha última história pra contar relacionada a algum crush que eu tive. Porque depois daí não aconteceu mais nada. Minha vida tá assim. E eu tô esperando em Deus muito feliz. Espero que você também esteja esperando em Deus muito feliz. Vai dar tudo certo para nós. E esse foi o meu mini podcast. Se você está me ouvindo no Spotify, oi, meu nome é Lili. E se você está me ouvindo
ouvindo e vendo no YouTube, a gente me perdoe, eu fiquei olhando toda hora pra telinha ali, em vez de olhar pra lente. Se você está me vendo no YouTube, vai assistir o meu vlog que tá no canal. Eu tinha mais 2 vlogs postados, mas a edição deles está um horror. E aí eu deletei eles e deixei o que tá ali. Mesmo que eu também não tenha gostado muito da edição dele, ele é o que tá melhorzinho. E é isso. Muito obrigada por ter ouvido até aqui e ter tido paciência comigo e ouvido minhas histórias sem graça. Espero que tenha acrescentado alguma coisa na sua vida. É isso. Um beijo e um queijo bem debaixo do seu queixo.